News. São 7h14 e o psiquiatra Kleber Ferreira é o convidado hoje do T-News no estúdio. Veio para falar sobre saúde mental e as emergências climáticas, isso, né? Bom dia, doutor Kleber. Meu bom dia a você, Roberta Canetti. Um bom dia também ao Marcelo Almeida, que não se encontra presencialmente aqui, mas a energia que ele deixa nesse espaço é única, né? Mas um bom dia todo especial aos ouvintes da Rádio Mais T do Brasil, onde quer que se encontrem, né, Roberta? Afinal, o rádio foi, é e sempre será o companheiro das pessoas. Isso aí, a gente tem ouvintes no Paraná inteiro e também fora do Paraná e fora do Brasil, né? Coisa Por boa. exemplo, o Preto de Londres, que ouve a gente Sem todos os dias lá do dúvida. carro dele, né? E veja você, né, Roberta? Eu achei das campanhas agora no Rio Grande do Sul, uma das campanhas que me chamou muita atenção, que eles solicitando rádio de pilha às pessoas. Que as pessoas mesmo? pudessem doar rádios de pilha. Por quê? Quando a internet acaba, quando falta a luz, como é que as pessoas se comunicam? Através de um rádio de pilha. Então você veja que com toda a evolução, com toda a tecnologia, o simples rádio de pilha pode ser um meio de comunicação para as pessoas. Olha só. Então para você uma mandar uma maneira de se informação, informar, né? claro, ó, está indo um barco se deslocando em relação a tal cidade e as pessoas podem ouvir através do rádio. Então eu acho o rádio assim um dos meios de comunicação mais brilhante. Afinal, né, Roberta, você consegue cozinhar, atender teu filho e escutar o rádio. Mas Até não consegue tomar fazer banho. isso. Até A tomar gente banho. tem uma vez a gente fez uma promoção para os ouvintes, como é que eles ouviam o T-News, né? T-News. E veio uma foto de uma ouvinte que estava tomando banho. É, exatamente. Ela falou, eu ouço no chuveiro. E já na internet você não consegue cuidar É do verdade. filho, na televisão, mas enfim, o rádio é fantástico, é brilhante. A gente está há 2 semanas falando, né, sobre todo esse contexto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e tentando imaginar o que eles estão passando lá. É muito difícil da gente projetar a realidade que estão vivendo nas cidades gaúchas, né? Mas uma coisa é certa, né? Além das mortes, além das perdas materiais, eles estão enfrentando e ainda vão enfrentar muito as consequências de diferentes traumas, né? Desse período que eles estão passando em função do desastre ambiental. Você mesmo propôs o tema para a gente, de me falar sobre um assunto super importante, de como uma situação assim mexe com a saúde mental das vítimas. Exatamente, né, Roberta? E veja você, a psiquiatria, nós não trabalhamos com achismo, nós trabalhamos em cima das evidências científicas. E quando você busca estudos que trazem as consequências do furacão Katrina, as consequências aqui no estado de Minas Gerais, depois da quebra lá em Brumadinho, lá da barragem, enfim, são situações em que afloram os quadros que nós definimos como transtorno de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, Roberto, é uma ansiedade disfuncional muito intensa que ocorre após a dificuldade da pessoa superar, através dela ter vivenciado ou testemunhado uma situação trágica. E quando nós falamos de estresse pós-traumático, Roberto, nós estamos falando de violência doméstica, nós estamos falando de abuso, de sequestro, de assalto e também de tragédias climáticas. Então é uma ansiedade que a pessoa vai se defrontar com um conjunto de sinais e sintomas físicos e psicológicos. E isso, Roberta, vão ser gerações. Então a nossa preocupação como Associação Brasileira de Psiquiatria, como Associação Paranense de Psiquiatria, é como dar um suporte para essas gerações que agora vão se defrontar com uma realidade assim, é muito difícil, né, Roberta? Porque você veja, qual que é o local mais seguro da tua vida? Onde você se sente mais segura no mundo? Casa, lar? Casa. E a casa também representa o quê? A tua capacidade de ter vencido na vida, o teu projeto, as tuas abdicações, está tudo na tua casa. É quando você chega e não tem esse projeto mais. O que isso não reverbera dentro de você? O que isso não traz? Um sentimento de impotência, uma fragilidade, para onde eu vou começar? E o que mais nos preocupa, Roberto? Eu basicamente me dedico mais a atender quadros de depressão e suicídio, tá? Quando nós falamos na teoria dos 4D, D de Dinamarca, D de depressão, pessoas que têm quadros de depressão, quando elas começam a se aproximar mais do álcool, então elas acabam desenvolvendo um quadro de dependência e tem um sentimento de desespero e se sente desamparada, Roberto, esses 4Ds aumentam em mais de 90% o risco de suicídio. Vamos voltar nos 4Ds? Vamos lá, para as pessoas entenderem, porque isso serve para a vida, tá, Roberta? Então, se eu tenho um colega de trabalho que eu vejo que ele está depressivo, ele mudou as questões de hábitos de higiene, a expressão de fala, está mais introspectivo, interage só com monossílabos, ele está diferente. E eu fiquei sabendo que ele tinha um familiar, ou tinha uma histórica de uso de álcool. Ele começou a abusar do álcool. Para que as pessoas entendam como é que se chegou a esse consenso. Eles fizeram um estudo, Roberta. Foram pesquisar 11 mil prontuários em 7 países. Desses 11 mil prontuários, eles observaram que 90% das pessoas, desses 11 mil prontuários, tinham um diagnóstico de doença mental. Os 1.000 tinham sintomas de doença mental, mas não deu tempo de fazer o diagnóstico, as pessoas cometeram suicídio. Então, de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 10 têm doença mental passível de tratamento. Isso é fato. Dessas 10, pelo menos 4 têm quadro de depressão. De 10 para 4 é bastante. Dessas 10, 3 têm dependência do álcool. 10 para 3 é muito.
Agora, se eu pegar 4 do álcool com mais 3 de dependência, são 7. De cada 10 pessoas que cometem suicídio, 7 elas estão nesse quadro de dependência com depressão. E aí, quando eu tenho dependência, tenho depressão. E eu tenho uma sensação de desespero, Roberta. Ou seja, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, e eu me sinto desamparado. E aí eu vejo a nobreza do povo brasileiro, Roberta, de não deixar as pessoas desamparadas. Né? Foi impressionante a reação, né, de como o brasileiro, em todos os estados brasileiros, se mobilizou para tentar de alguma maneira ajudar, né? E isso é tão nobre, Roberta, veja. E aí eu dou um exemplo prático. Se você, vamos supor, você mora lá em Cantagalo, que é a cidade do nosso amigo Ponciano Abreu. Tá? Você está lá em Cantagalo e você tinha o pastor da tua comunidade religiosa que faz 10 anos que você não via ele. E ele está lá no Rio Grande do Sul. Ele pode se sentir desesperado lá vendo a comunidade dele precisando de ajuda e se sente desamparado. Agora, se você pega o teu celular e manda bom dia, pastor. E aí eu gosto muito daquelas figurinhas, Roberto. Tem uma figura que eu recebi esses dias que eu achei fantástica. Estava escrito assim, te abraço mesmo de longe. Se você mandar isso pro teu pastor, pro teu conhecido, ele fala assim, nossa, eu tenho um sentimento de pertencimento, Roberto. E esse é o grande fator de proteção para suicídio. Então eu posso ter os 4 fatores de risco, mas se eu tenho pertencimento, ou seja, as pessoas se preocupam comigo através de uma simples mensagem, isso diminui a sensação de desamparo. E o desespero acaba sendo menor. Então a nossa preocupação é justamente nisso, o que vem pela frente, que é essa sensação de facilidade e proximidade do álcool, porque nós estamos falando de uma região que tem clima muito frio. Então eles vão estar com quadros depressivos, vão estar abusando do álcool, com desespero e desamparo. Então... A questão do clima e da temperatura que veio agora, por exemplo, essa onda de frio, de que maneira isso é mais um problema para processar a questão da saúde mental após um trauma desse? Porque você veja, né, Roberta, aí nós trazemos um outro aspecto, eu falo muito aqui com vocês, né, que o sono é o maestro do humor, certo? A Nós gente estamos repetiu falando... isso tantas vezes, né? Foi ótimo essa... Nós estamos falando de pessoas que estão em abrigos, Roberta. Como é que é a qualidade do sono dessas pessoas? Estão elas todas próximas, com animais, com dificuldades de alimentação, com dificuldades para higiene. Então você veja o impacto que isso vem. Agora vem o frio. E as pessoas, como é que vão nessa umidade? Então nós não estamos nem falando das questões, que problemas de saúde pública que podem ocorrer por questões de doenças em inúmeros aspectos, mas nós estamos falando desse contexto, desse convívio entre as pessoas com o frio também, Roberta. Olha que interessante, você falou sobre o sono e eu tô lendo aqui uma manchete no Estadão. Uma das manchetes relacionadas ao Rio Grande do Sul diz assim: famílias do Vale do Taquari perdem tudo pela segunda vez e se endividam. Aí as aspas, né, com a fala principal, que está no título. Não consigo mais dormir. Exato. Aí... Além de todo o ambiente, a preocupação, porque não tem mais nada. E o futuro, né? Como essa questão do futuro para eles e para pessoas que passam por situações de perdas financeiras, de perdas materiais, é uma questão que leva a transtornos de saúde mental. Estamos conversando aqui fora, né, Roberto? Eu quero mandar um bom dia aos colegas lá de Guarapava que trabalham na viticultura. Nós temos um projeto lá de viticultura. Você imagina, essas pessoas perderam 500 hectares das plantações de uva, Roberto. Só que quando o agricultor ele perde a soja de um ano, no outro ano ele planta a soja e graças a Deus ele consegue compensar. Quem trabalha na viticultura, Roberto, vai ter pelo menos 3 anos para começar a ter uma produção. Então você imagina com incertezas por 3 anos. Isso numa questão do Vale do Taquari, que eles são muito fortes também na viticultura. Então, você veja o quanto se nós pararmos e pensarmos racionalmente por isso, né, Roberta, que é nobre a iniciativa dos meios de comunicação, de não deixar essas pessoas desamparadas. O mínimo que você puder fazer pode ser o máximo para quem vai receber. Então, mas eu não vou mandar uma blusa de frio. Eu achei interessante, eu estava escutando também uma pessoa pedindo para que as pessoas entendam que lá no Rio Grande do Sul, frio é frio, que é como a gente aqui, mas o pessoal do Rio de Janeiro manda um moletom, já ajuda, mas se puder mandar um casaco, eles precisam de roupa de frio, só que no Rio de Janeiro não faz frio, Minas Gerais faz pouco frio, então eu achei interessante isso, não tem noção do quanto é o frio, e é um frio com muita umidade, Roberto, é muita umidade, porque essa água vai demorar para baixar. Então tem todo um processo aí que vai impactar gerações na saúde mental dessas pessoas. E aí vem a nossa preocupação, e aí vem a nobreza do nosso presidente da Associação Paranense de Psiquiatria, o Dr. Júlio Dutra, que rapidamente, também através da nossa associação, fez uma união de esforços para que, e eu peço aqui aos psiquiatras, colegas, que possam entrar no nosso site lá na Pepsic, ou entrar no Instagram, e se credencie para fazer um trabalho voluntário, Roberta. Por quê? Quando você trabalha com saúde mental, o nosso trabalho voluntário não é uma consulta, Roberta. Quando eu estou falando de estresse pós-traumático, é algo que vai acompanhar essa pessoa por meses, por anos, por uma vida. Então eu preciso dar esse suporte. Então se eu puder oferecer uma consulta por telemedicina para uma pessoa, quantas eu vou estar ajudando, Roberto? Nós falamos aqui já em outros momentos do suicídio. Excelente ideia, né? Simples, é uma coisa simples. O que está faltando é justamente um atendimento médico, né? Médico, orientar essas pessoas, porque quando nós falamos de estresse pós-traumático, Roberto, também tem estratégias de medicações muito particulares. Não dá para sair utilizando qualquer perfil de medicação.
Então eu entendo muitas vezes que o colega está lá e ele quer sair usando um remédio, um tarja preta. É contraindicado o tarja preta para transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos outras estratégias muito mais seguras, com um risco muito menor nos quadros de dependência. Então é importante essa união de nós psiquiatras, de cada um oferecer uma consulta por semana. Vai ajudar quantas pessoas? E se eu ajudo uma pessoa a sair desse processo de risco de suicídio, Roberta, quando nós falamos em suicídio, quando uma pessoa comete o suicídio, ela afeta diretamente 6 pessoas. No núcleo próximo, mas ela afeta indiretamente 60 pessoas. Então, se eu evito um suicídio, eu evito que 60 pessoas adoeçam. E quando nós falamos em adolescentes, não são 60 indiretos, são 90 indiretos. Então, você veja o quanto nós precisamos cuidar da saúde mental das pessoas. Com relação ao luto, muitas pessoas estão em luto hoje no Rio Grande do Sul e também fora do Rio Grande do Sul, porque são pessoas que perderam entes queridos que estavam lá e morreram na enchente. São muitas mortes, muitas pessoas desaparecidas ainda. Como a mente humana processa o luto? Isso depende de cada pessoa, tá, Roberta? Mas é importante que se converse sobre isso. Tá? As pessoas não podem, nós não podemos negar esse luto, nós precisamos conversar. Então você veja o desespero que é de uma família quando não encontra o seu familiar para finalizar o processo da vida. E como é que você finaliza o processo da vida? É com o velório e com o enterro. Quando eu não finalizo esse processo da vida, isso reverbera dentro das pessoas. E aí pode ser um facilitador para quadros depressivos, aí vem essa insônia que vem devastando as pessoas, porque como é que você vai dormir tranquila num abrigo ou vai dormir tranquila pensando, eu vou voltar amanhã para onde? A minha casa se foi, o meu trabalho se foi. Então, por isso que nós precisamos agora oferecer esse pertencimento, esse acolhimento. E o pouco que você fizer é muito para quem recebe muitas vezes, Roberta. Então, nós temos que ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Eu fiz a faculdade em Pelotas, então eu tenho uma história, eu tenho falado com meus colegas lá do Rio Grande do Sul, Roberta, assim, o quanto eles estão preocupados em Pelotas. Porque o Marcelo explicou que de uma forma tão bonita, né? A Lagoa dos Patos encheu e é como um funil. E essa água precisa escoar lá pro mar. E ela vai onde? A Lagoa dos Patos, onde está Pelotas? Pelotas está 6 metros acima do nível do mar. Então você vê os colegas assim também, independente da profissão, pode ser um médico, pode ser um advogado, mas ele vê a sua casa também sendo invadida pela água, e ele se torna impotente, não tem o que fazer, e não sabe quando a água vai baixar. Então você veja o quanto isso reverbera. Nenhum controle da situação a gente não tem nenhum controle, exatamente, não tem nenhum Isso controle. também gera uma aflição muito grande, né? É um Porque desespero. nada do que a gente fizer vai alterar a questão de chover mais ou não chover mais, e a lagoa, o vento levar a água para baixo, isso, não tem como controlar o tempo, né? E veja, né, Roberta, nessas situações de tragédias, nós temos 2 mecanismos de luta e fuga, tá? Em situações de muito estresse, os animais irracionais habitualmente lutam, o ser humano foge. Mas em situações de muito impacto, as pessoas não conseguem lutar, Roberta, e não conseguem fugir, mas elas acabam congelando. E esse congelamento é devastador. Quando uma pessoa congela numa situação dessa, ela congela para a vida, congela para relacionamentos, congela para produtividade. E aí a gente precisa fazer um trabalho de terapia, muitas vezes com medicação, para ajudar essa pessoa a passar por um processo de descongelamento. Você consegue ver quando... sem reação. Fica sem reação. E para a vida. Então você consegue ver o quanto a saúde mental hoje é uma preocupação muito grande para nós, por conta desse povo que precisa se reconstruir. A gente vai falar mais sobre o assunto depois do intervalo, vamos dar continuidade à entrevista. Só vou fazer o registro aqui que está chegando muita participação. O Edvan de Mamborê está dizendo assim, meu abraço pro Dr. Kleber, chama ele para vir comer uma leitoa mateira em Mamborê. Coisa mais boa. Obrigado, de coração, obrigado. Tem participação também, deixa eu ver aqui, a Sônia mandou uma mensagem pra gente, dizendo que gosta muito de você, gosto muito do Dr. Kleber, conheço, admiro bastante, acompanha, né, aqui na rádio. Outra participação que chega, inclusive é uma das ganhadoras do nosso sorteio hoje, é a Sandra Cristina, que disse que está ouvindo a gente aqui, e é perita criminal da Polícia do Paraná, ela diz, atendo vários suicídios com quadro descrito pelo doutor. A Maria falar com o entrevistado na sequência. Depois a gente troca as figurinhas aqui. Ela diz, a gente vê as pessoas sem esse sentimento de pertencimento e é muito triste. Então, o que você falou para ela fechou com o que ela vivencia ali no trabalho de perita criminal, que é um outro ponto, uma outra ponta de atendimento aos casos de suicídio. Tem participação também de ouvinte que está contando, né, que teve depressão, preservar o nome, mas que teve depressão, que ainda tem, e que já tentou tirar a própria vida. Então, como é real, né, a conexão entre uma doença, um transtorno, como a depressão, e a tentativa ou, por vezes, o próprio suicídio. Já são 7h29. A gente vai encerrar o bloco estadual, mas depois do intervalo a gente vai continuar a entrevista. Para quem quiser nos acompanhar no YouTube, é só pedir o link, mas também dá para ouvir depois. Você continua com a programação da sua cidade aí na Rádio Teus, que fica um bom fim de semana, e aos demais, até depois do intervalo.
São 7h33. Eu quero mandar um abraço especial aí pro pessoal de Vermonte. O Nego da T tá lá, apresentou o programa de lá, hoje é aniversário da cidade, e ele acabou de me avisar que o rádio tá ligado na T, eles estão nos acompanhando, a entrevista aqui com o Dr. Kleber. Então, uma ótima sexta-feira para vocês e feliz aniversário para a cidade. Aproveitem bastante a festa por aí. E um abraço também pro Nego, que tá lá fazendo essa transmissão. Muito legal, né? Ir até a cidade, essas apresentações itinerantes, né, do Nego, muito legal, porque corre o Paraná inteiro. Parabéns, pessoal de Vermonte. Eu retomo aqui a conversa com o Dr. Kleber Ferreira. Hoje a gente está falando sobre como a emergência climática, como as tragédias associadas ao clima mexem com a saúde mental, não apenas das vítimas desses episódios, das tragédias, mas de todo mundo. Existe hoje, Dr. Kleber, no noticiário, o uso de uma série de termos para definir uma certa ansiedade, um certo desequilíbrio emocional associado ao medo do futuro, por causa do aquecimento global, e a gente vai sentindo na pele e vai ficando cada vez mais difícil de lidar, né? Então, ondas muito fortes de calor, tragédias como essa do Rio Grande do Sul, a tal da ecoansiedade ou ansiedade climática. Ou o medo crônico da catástrofe ambiental. Isso existe? A ansiedade climática é uma definição da Associação Americana de Psicologia, né? Eles trazem a partir de 2017, que eles trazem essa definição. No fundo, né, Roberta, a gente tem que pensar assim, ó, ansiedade não é ruim, não é ruim. Ela se torna ruim a partir de um determinado momento. Tem um gráfico que explica muito isso. Então, quanto maior a minha ansiedade, maior a minha produtividade. Então, se eu estou mais ansioso, eu estou mais responsável, eu estou mais focado. Então, ela não é ruim. Mas depois de um determinado ponto, ela pode se tornar prejudicial. É nesse momento que cada pessoa tem a sua individualidade para caracterizar a ansiedade. Então, eu preciso ficar atento a partir do momento que a ansiedade começa, Roberta, a comprometer a minha tomada de decisões. Quando ela começa a comprometer, me trazendo uma certa insegurança, um sentimento de incompetência, essa ansiedade está disfuncional. E essa ansiedade pode vir relacionada às questões profissionais, questões familiares, questões pessoais, questões climáticas, enfim, é uma ansiedade que passa do ponto. Então é importante termos esse olhar, né? Eu preciso ter ansiedade? Preciso. Os nossos filhos que têm ansiedade na véspera da prova, isso não é ruim, isso é um senso de responsabilidade. Agora, quando a ansiedade me paralisa para eu estudar, tá disfuncional. Aí eu preciso de uma intervenção, Roberta, é importante isso. Nem sempre... Nossa, isso é muito interessante, hein? Porque a gente ouve falar do transtorno de ansiedade, do estresse, e acha que, na verdade, eu estou muito estressada, eu estou com um problema. Então, pera lá, tem parâmetro para definir se isso é um problema ou não? Exatamente. E aí é uma leitura que também é importante compartilhar com os ouvintes, que nem toda ansiedade necessita de medicação, Roberta. Tem vários estudos hoje mostrando que ansiedades leves são extremamente resolutivas com quadros de tratamento através do yoga, da meditação, do mindfulness. Então tem várias estratégias que eu posso utilizar, técnicas de respiração, que tratam muito bem a ansiedade. Às vezes até a prática desportiva, né? Muito. O esporte contribui em todo o processo. Melhor. Aprender técnica de respiração, respiração diafragmática, não só respiração pulmonar. Então as pessoas têm a ideia, eu vou lá no psiquiatra e vai me dar remédio. Não. A psiquiatria vai ajudar você a entender o que está acontecendo e poder te orientar nos teus hábitos de vida principalmente. Isso é um ponto importante, Roberta. Né? Eu tenho uma fama lá em Guarapuava que as pessoas dizem, eu vou lá no Dr. Kleber porque ele dá pouco remédio. Não é que eu dou pouco remédio, é que eu digo para o paciente, não adianta eu te dar remédio se você não cuidar do teu sono. 90% da serotonina, Roberta, é produzida no intestino, não é no cérebro. Então a relação de alimentação é muito importante para eu ter uma qualidade de serotonina melhor. A semana inteira comendo junk food, vai ter problema de saúde mental. É simples compreender. Por que a dieta lá mediterrânea tem uma relação menor de quadros de depressão naqueles países que praticam para a qualidade da alimentação? Porque nos Estados Unidos eles usam muito mais antidepressivo? Fast food. Então você consegue compreender alguns hábitos de vida. E veja lá a conexão com o pessoal lá no Rio Grande do Sul que está nos abrigos. Eles não estão dormindo direito e eles estão se alimentando muito mal. Olha o caldeirão. O caldeirão para sofrimento mental. Então, ou seja, nós temos... É impossível, né, cozinhar numa situação dessa decentemente. Você come qualquer coisa, um pão com mortadela, o que totalmente tem, desregrado, né? Não tem horário, né, da alimentação, não tem horário do sono. Então, a gente consegue entender o sofrimento que essas pessoas têm pela frente. E como eu te falei, Roberto, isso vem por gerações. Né? São crianças que vão, quando adulto, terem seus filhos, vão dizer, quando eu era criança eu fiquei num abrigo, quando eu era criança eu passei por uma situação. Então, agora, nesse momento, nós precisamos dar uma base para essas pessoas começarem a se fortalecer para que esses quadros que eles irão ocorrer não tenham impacto, porque, Roberto, tem uma questão cultural aí também. Se você pegar países que as pessoas passam por muito sofrimento, eles acabam desenvolvendo o que a gente chama de resiliência. Eles acabam tendo uma maturidade, eles ficam, a gente usa o termo mais cascudo, né? Eles acabam ficando mais resistentes. Países que sofrem com guerras, por exemplo. Exatamente. Você pega países, vamos pegar um exemplo, a Alemanha, né? Você veja, Roberto, que interessante. A Alemanha passa por 2 guerras e começa do zero.
Hoje a Alemanha está produzindo energia, Roberta, não é mais do sol, do vento, é da raiz das plantas. Da própria raiz, pela troca de íons, os eles conseguem produzir energia. Então, ou seja, é um povo que passa por sofrimento, mas que consegue com o sofrimento buscar o seu crescimento. Mas eles têm o quê? Pertencimento. E é isso que a gente precisa trazer para o povo do Rio Grande do Sul. E eles têm essa característica, o povo do Sul é um povo forte, um povo guerreiro. Então, que eles não percam a capacidade de pertencimento à sua história, tudo que eles trouxeram. E isso pode ajudar bastante, Roberta. A reconstrução das cidades, a previsão é de que possa demorar até década, 10 né? anos, Até uma década. Então, o processo vai ser longo. E a gente tem situações, por exemplo, né? Como você falou sobre a questão da agricultura, mas a gente tem mais da metade das fábricas do Rio Grande do Sul debaixo d'água. Então, o desemprego vai vir. Vai vir. Porque, pelo menos por um período, essas fábricas não vão conseguir manter os seus funcionários. Eu queria pegar um pouquinho nesse ponto. A instabilidade financeira. Como a instabilidade financeira afeta a saúde mental das pessoas? Impacta em todos os sentidos, né, Roberta? Porque a instabilidade financeira traz um sentimento de insegurança. E as pessoas não conseguem conviver com insegurança. Eu preciso ter uma certa segurança. Por isso que a gente conversou que o local mais seguro do mundo é a minha casa. Minha casa me dá segurança. A qualquer coisa que aconteça, eu vou para minha casa. Lá eu não passo frio, lá eu não tomo chuva. Eu consigo ter esse sentimento de estar no local seguro. Quando eu estou inseguro, é aí que precisa, muitas vezes, dessa estratégia de atendimento por telemedicina. A gente precisa estar dando esse suporte, conversar com essas pessoas, resgatar essas crianças, Roberta. Minha preocupação é muito grande com essas crianças. Né? Ajudar essas crianças nesse processo, que tem muito sofrimento, usar o método lúdico, tentar mandar livros para essas crianças, deixá-las brincarem um pouco, porque as pessoas falam, mas num ambiente que as pessoas, todo mundo está sofrendo, fazer essas crianças brincarem é necessário. Talvez não vai ser o ideal no primeiro, mas é necessário que isso aconteça para que essas crianças não cresçam vendo o sofrimento dos pais, Roberta. Porque quando eu presencio, o primeiro modelo de relacionamento da vida são os pais. É a minha família que é o meu primeiro modelo de relacionamento. Se eu presencio um sofrimento permanente, como é que eu vou confiar em relacionamentos futuros? Você veja o quanto isso impacta na formação das pessoas. Muitas vezes o estresse e a ansiedade vêm, na verdade, de instintos que a gente não entende muito bem, né? Você falou sobre a reação de fuga ou de ataque, né? Isso. Quando a gente se sente ameaçado, que é da nossa natureza humana e que isso tem efeitos na nossa química, né? Química, total. A questão da sobrevivência está associada à estabilidade financeira. Então, a partir do momento em que você não vê futuro e condições para poder manter, por exemplo, a sua família, eu imagino que isso faça descargas dentro do nosso organismo de substâncias, né? Que nos cortisol. É uma situação de perigo, né? Estresse. De perigo real. Sim. Você explica pra gente essa química, como funciona? Vamos lá. Então nós temos lá na hipófise, tá? Ela produz vários hormônios. Quando eu estou mais estressado, mais preocupado, eu aumento um hormônio que chama-se cortisol. Quando eu tenho alta carga de cortisol, Roberta, o cortisol faz com que eu não tenha fome, com que eu não sinta frio, com que eu não tenha necessidade de... Porque é um instinto de sobrevivência. O meu cortisol está alto, que é o que as pessoas desenvolvem na guerra. Quando eles estão no fronte da guerra, eles conseguem ficar um dia sem se alimentar. Por quê? Porque é o cortisol junto com a adrenalina que está a todo momento me preservando, me deixando no instinto de alerta. Só que depois que passa esse período, quando eu reduzo um pouco esse cortisol, vem todo um estresse para o corpo, Roberta. Então, nesse primeiro momento, por isso que nós definimos o estresse pós-traumático, a nossa preocupação são os 30 dias depois do evento traumático. Que agora eles estão o quê? Buscando procurar os sobreviventes, está naquele momento de alerta. Depois que passar esse período, depois de 30 dias, aí vai cair como as pessoas vai cair a ficha, né? E agora eu vou para onde? Como é que eu vou começar? Como é que o meu patrão vai me dar emprego, como você falou, né, Roberta? Se a empresa agora não tem mais nenhuma máquina para produzir. E aí quando baixa esse processo do cortisol, aí pode alterar a serotonina. E aí o quadro depressivo é muito mais intenso. Aí pode mexer com outro neurotransmissor que é a noradrenalina e a ansiedade vem muito mais intensa. E se a pessoa já tem uma predisposição lá atrás para um quadro depressivo, um fator genético para suicídio, Roberta, isso se intensifica muito mais. Com relação à situação das famílias ainda do Rio Grande do Sul, vamos fazer uma comparação com a pandemia, que foi uma situação que foi mais global, né? Ela alcançou o país inteiro, o mundo inteiro. E nesse caso a gente tem uma situação de tragédia concentrada num estado. Mas na pandemia, o que a gente viu passada a crise sanitária, né? Um aumento muito grande dos diagnósticos de depressão, de ansiedade e uso abusivo de substâncias, né? De álcool. Como prevenir que isso aconteça, por exemplo, lá, agora, com essas pessoas? Olha que interessante, né, Roberta? Quando começou a pandemia, lembra que eles falavam em 4 ondas. Eles falavam, vai ter a primeira onda das pessoas que não vão conseguir fazer as cirurgias, vai ter a segunda onda das pessoas que vão ter que abandonar seus tratamentos crônicos, a terceira e a quarta onda vai ser saúde mental. Eles falavam que a quarta... E eles entenderam que não, a primeira onda que as pessoas morreram, passou. A segunda onda, as pessoas voltaram a fazer cirurgias. A terceira onda, as pessoas voltaram para seus tratamentos crônicos.
mas a quarta onda não reduziu, então não teve quarta onda. Teve uma primeira onda e começou a saúde mental. Então a saúde mental fez parte de todo o processo da pandemia. E é o que vai acontecer agora. Então a saúde mental não vai ser uma onda que vai diminuir, vai se permanecer. Então nesse primeiro momento a gente precisa observar isso. O que eu posso fazer, de que forma eu posso acolher essas pessoas? E aí, Roberto, eu acho que entra a importância do poder público, tá, Roberto? Eu acho que é o poder público agora que consegue organizar esse processo de atendimento. Porque não adianta eu chegar lá agora como voluntário e falar, eu vim aqui, eu sou psiquiatra, eu quero atender. Eu preciso de uma estratégia onde atender, quem atender, porque tem psiquiatras que trabalham com crianças, com idosos, que trabalham com dependência química. Então, montar essas frentes de trabalho direcionadas a cada necessidade. E aí, Roberta, desde que o mundo é mundo, a prevenção é o melhor e mais eficaz tratamento. Então, a psiquiatria, na forma preventiva, que é o que vocês fazem com uma maestria todos os dias. Vocês fazem prevenção, levando informação para as pessoas. Então, se a gente conseguir levar o maior número de informações, para quê? Para que aquela pessoa do abrigo consiga notar, falou, aquele senhor não comeu nada o dia todo. E a esposa dele me falou que ele já tentou tirar a vida uma vez. Aquele senhor precisa de um atendimento imediato. Não adianta eu, de repente, focar num jovem que precisa também, sendo que tem um senhor que tem um histórico familiar de suicídio e ele também tem uma ideação suicida muito forte. Esse precisa de um atendimento imediato. Então, A gente falou lá no começo, né, sobre a linda mobilização dos brasileiros e como isso perfeito. mostrou solidariedade, que vem da empatia, que é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Só que a empatia tem um outro lado, que é quando as pessoas se colocam do lado junto, né, de quem está em sofrimento, e às vezes de forma compulsiva começam a consumir muita informação sobre aquela situação, muitos detalhes da tragédia, buscando e compartilhando muitas vezes até notícias falsas, né? Como a gente viu acontecer demais. Perfeito. E foi uma das coisas mais tristes da tragédia, foi essa onda de fake news que veio junto com ela, né? Como lidar com a informação numa situação de tragédia, sem se sentir uma pessoa que não se importa, que é uma coisa que traz uma culpa, Sim. né? E ao mesmo tempo não fazendo uma dose ali saudável de fluxo de informação sobre aquela tragédia, né? Importante, né, a tua pergunta, né, Roberta? Eu fiquei me lembrando, e eu vivenciei muito isso na época da pandemia. Pacientes com quadro de ansiedades muito intensa chegavam na clínica e diziam assim, ó, eu ligo a televisão, parece que tá jorrando sangue da televisão, porque eu só vejo tragédia, caminhão com gente morrendo, então isso disparava uma ansiedade disfuncional. Qual que era a orientação? Ó, procure informação uma vez por dia num canal de comunicação que você saiba que é confiável. Não fique pela televisão procurando vários canais, que só vai vir essa tragédia. Da mesma forma agora nesse momento. É importante que nós tenhamos informação do que está acontecendo? Sim, então eu vou buscar um meio de informação e tentar num horário do dia. Porque a tragédia não vai mudar de um dia para o outro, Roberto. Mas quando eu fico alimentando isso, isso vai trazendo uma revivência. Aí vem o estresse pós-traumático. É aquela pessoa que já passou por uma situação lá atrás, de uma situação de muita dificuldade para superar alguma situação traumática. Quando ela começa a entrar nesse mundo dessa tragédia, ela começa a revivenciar o trauma dela. Aí vão ser duas pessoas com ansiedade. Os que estão lá é a pessoa que está presenciando. Então que eu possa ter esse filtro de, não, eu vou escutar a Roberta e o Marcelo de manhã, eles vão falar e para mim tá bom. Aí, se eu quiser, eu vou fazer uma doação num órgão de confiança e não vou buscar no Instagram, não vou buscar no Facebook, compartilhar todo momento essas situações, porque daí dispara o meu gatilho de ansiedade. Por que algumas pessoas ficam muito tentadas a se envolver com notícias de tragédia e problemas dos outros? Por que eu pergunto? Tem pessoas que você conversa e que elas só falam sobre os problemas que os outros têm, não é? Ou os próprios problemas, elas focam naquilo. Então, que não sei quem morreu, o outro tá com câncer e tá assim, a pessoa fica acompanhando várias situações de dificuldade, de doença, de morte, e fica meio que aficionada por aquilo. Acaba consumindo mais informações jornalísticas a respeito de tragédias, notícias policiais. Existe uma explicação para por que as pessoas, às vezes, vou usar uma palavra que pode ser Sim. injusta com quem tem esse tipo de problema, mas um certo encantamento pela tragédia. Por que a mente humana nos leva para esse labirinto? E qual a consequência que isso pode ter, por exemplo, numa situação dessa? Acho que é muito importante compreender, eu sempre tento, Roberto, entender a história de vida de cada pessoa. Eu acho que é a história de vida que dá condições a gente compreender o comportamento, né? Por isso que é muito difícil, às vezes, a pessoa, mas o fulano fez assim, assim, assim. Aí as pessoas, acontece muito isso na clínica, chega lá, não, porque eu fui, fiz uma consulta com não sei quem, li, fiz um teste na internet e eu tenho tal diagnóstico, Mas não, vamos tentar entender um pouco a tua história de vida. Como é que foi o teu primeiro modelo de relacionamento com teus pais? Como é que foi o teu desenvolvimento? Se sentiu acolhida, se sentiu abandonada? Porque muitas vezes é um mecanismo de defesa da pessoa, Roberto. A pessoa que passa por muito sofrimento, ela quer bloquear o sofrimento dela e é mais fácil ver o sofrimento do outro.
Aí eu preciso ajudar ela a entender que aquele sofrimento que ela passou na infância não quer dizer que vai se repetir na vida adulta. Mas isso pode gerar ansiedade? A pessoa que fica Pode, muito conectada com esse tipo pode, de notícia pode claro, sentir ela pode ficar alguma... ansiosa. Sim, então é importante entender. Por isso que é mais fácil, as pessoas falam, é mais fácil julgar do que acolher. E hoje nós vemos no mundo, Roberto, que o julgamento ele é permanente. A gente parar para pensar, as pessoas estão basicamente julgando as outras. Mas quantas estão dispostas a acolher? Ah, porque o fulano fez coisa errada. Tudo bem. Vamos tentar entender por que ele fez errado. Agora, ele permaneceu fazendo coisa errada. Aí é uma outra situação. Aí pode ser uma característica da personalidade dele. Daí entra num outro contexto da psiquiatria. São contextos mais delicados, porque personalidade não se trata com medicação. Personalidade se trata com terapia. E para mudar a personalidade é um pouco mais delicado. Então a gente precisa compreender isso. Mas hoje eu vejo, né, Roberto, o quanto as pessoas estão cada vez mais sofríveis. As pessoas estão sofrendo muito mais. Você fez um alerta, né? Logo no começo da cobertura com Sim. relação às enchentes, você mandou uma mensagem pra gente isso, falando, exatamente. olha, para as pessoas pararem de Não compartilhar compartilhar. imagens muito fortes. É. A gente teve situações em que foi necessário amarrar cadáveres nas ruas para a impossível. enchente não levar os corpos. Então, eles, enfim, é cenário de guerra mesmo que eles estão vivendo lá. Literalmente. Pelo menos o primeiro momento durante as enchentes se assemelha assim. Por que você mandou essa mensagem e vamos tentar desdobrar ela aqui. Tá. Qual é a orientação que precisa Porque ser assim, ó, passada? você imagina, Roberto, vamos pegar esse exemplo de um cadáver que precisou ser amarrado para a enchente não levar. Você imagina uma pessoa que teve um familiar que se afogou. E isso foi há 15 anos atrás. E aquilo estava meio que adormecido, essa ferida, ele achou que estava cicatrizada. Quando ele vê na televisão uma imagem como essa, dispara rapidamente a vivência que ele teve de sofrimento. É um gatilho. Dispara rapidamente esse sofrimento dele. Então, o que eu preciso? Não preciso compartilhar essas imagens, porque as pessoas que estão assistindo podem ter passado por situações trágicas, da mesma forma, em outros contextos da vida. O que eu preciso? Enaltecer aquele grupo que saiu não sei da onde, que foi para lá, que se juntaram e mandaram cobertor, ou seja, mostrar essa gratidão. Isso reforça nas pessoas a vontade de fazer também. Agora, quando eu começo a compartilhar sofrimento, eu tenho que pensar, e essas imagens ficam pro resto da vida, Roberto. Daí, talvez, aquela criança que está hoje com 5 anos, daqui 20 anos, ela vai mexer no computador e vai achar essa imagem. E fala, nossa, olha a imagem do meu pai. Volta toda aquela vivência da tragédia que ela passou quando criança com 5 anos e que talvez estaria resolvida para ela e às vezes não está. E não vai ajudar em nada, Nada, né? em nada. Então, poder filtrar isso. Chegava para mim algumas coisas no celular e eu mandava para quem chegava assim, ó, pense bem, você vai Tragédias, compartilhar. Às vezes, com queda de avião, por exemplo. Já aconteceu quantas vezes de a gente ficar recebendo esse tipo de conteúdo, né? Então, se as pessoas pudessem compartilhar características de pertencimento, a tal da gratidão que as pessoas falam, então vamos fazer gratidão, vamos compartilhar as pessoas que estão ajudando, independente se estão ajudando pouco, se estão ajudando muito, cada um. O pouco meu pode ser muito para quem recebe, Roberto. Então, evitar ao máximo compartilhar imagens de tragédia, porque a gente não sabe a pessoa que vai receber, isso fica registrado. Não é como antigamente era no jornal. No jornal, você não ia ter acesso ao jornal, o jornal ia se decompor, você tem que ir lá buscar o jornal. Nas redes sociais você digitou, qualquer fato de 1970, 1980 aparece. E a imagem vai ficar lá para sempre. Eu né? falo muito isso, Roberto, por trabalhar muito com suicídio, né? Então eu sempre falo muito isso, para evitar compartilhar as histórias, evitar compartilhar imagens, porque elas ficam nas redes sociais, depois a pessoa depois de algum tempo ela vai ver novamente. Porque você imagina, pessoa que perdeu o pai por uso no suicídio. E aí essa criança casa, tem filhos, aí um dia o neto dessa pessoa que cometeu suicídio acha a imagem do avô lá que cometeu suicídio. Daí ele chega e fala pro pai, o que você fez para o avô não se matar? E o avô estava doente, com uma depressão. Então, o quanto a gente tem que cuidar, o que a gente digita, o que a gente compartilha, que isso fica registrado nas mídias. Acho que a pergunta que tem que se fazer é, de que forma isso vai ajudar? Não vai ajudar? Então melhor não compartilhar, não é? Você quer ver, Roberto? Nós fizemos um trabalho lá em Guarapuava com todas as mídias, justamente mostrando para eles, vocês têm o dever de notificar um suicídio, tá? Se você dizer lá assim, seu João atentou contra a própria vida, você fez a tua função, que é dar a notícia. Agora, se você coloca lá, o seu João estava com depressão, o seu João não estava se tratando, o seu João tirou a própria vida. Ou seja, qual que é a diferença? A diferença é que é para a pessoa que vai ficar, onde ela vai ler que o seu João estava com depressão. Será que não foi feito nada para o seu João não tirar a própria vida? Então, ter esse cuidado na forma de dar a notícia, que é a necessidade das mídias, mas como dar essa notícia? São 7h52, vamos fazer uma pausa para o último intervalo, já vamos voltar para concluir a conversa. São 7h55. Muitos ouvintes estão mandando participações contando, né, sobre as suas próprias jornadas, né, lutas contra depressão, contra ansiedade. Como é comum, né, a gente
cada vez fala mais sobre o assunto e dá a impressão de que por muitos anos as pessoas viveram e conviveram com essas questões, né, doutor Kleber, sem nem imaginar que eram doenças mesmo, né? A Adriana de Colombo está falando que a dela é uma jornada contra a ansiedade já de muitos anos. E tem participações chegando, o Sidney escreveu que está gostando muito da entrevista, excelente entrevista. A Feira escreveu uma dica, de repente, mais para frente, né? Esses excelentes profissionais, como o doutor Kleber, poderiam ir e fazer palestras, de repente até online, para essas pessoas que estão em abrigos, né? E que provavelmente vão ficar em moradias provisórias por muito tempo. Hoje a gente estava até falando sobre a possibilidade de reconstrução de bairros provisórios, né? Até que eles consigam se restabelecer. Então o pessoal está achando muito útil, muito válida aqui todas essas informações que a gente está compartilhando. Vamos falar sobre a questão das pessoas que já são pacientes psiquiátricos, que já têm problemas e que passam por uma situação, que vamos colocar a questão do Rio Grande do Sul, mas outras situações assim, de uma perda repentina de alguém querido, ou de alguma perda repentina financeira, ou qualquer outra questão relacionada a uma tragédia que mude muito o cenário. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que já tem um problema de saúde mental e passa por um novo trauma? É muito importante, tá, Roberto? Então, assim, ó, a dica, digamos assim, o mais importante, cuidar do sono, tá, Roberto? Então, quando eu perco alguém, quando eu passo uma situação de tragédia muito impactante, eu não devo, hipótese alguma, e é uma preocupação que vem ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, é parar o meu tratamento. As doenças mentais são doenças crônicas que necessitam de tratamento. Assim como a pessoa tem que usar a sua insulina quando tem um diabetes grave, ela precisa tomar o seu antidepressivo, o seu antipsicótico, porque sem a medicação, o cérebro dela não produz essas substâncias que são necessárias. E ela começa a ter uma alteração de sono, ou seja, um facilitador para ela entrar num surto muito maior. Então é muito importante que as pessoas cuidem a questão da medicação. Então, mesmo que você que está nos ouvindo agora tem um tio lá no Rio Grande do Sul que tem um quadro de esquizofrenia, tente saber se esse seu tio está recebendo atendimento. Mas também são prioridades. Comer, dormir, mas o tratamento também é uma prioridade. Então, não interromper, né? Interromper hipótese alguma o tratamento. Né? Por isso que a preocupação do governo no primeiro momento foi assim, vamos liberar para que os médicos possam fazer online receituário azul também, para que as pessoas cuidem do seu sono. O receituário azul é o remédio tarja preta, para que as pessoas não deixem de fazer o seu tratamento. Então esse é o primeiro ponto, Alberto. A partir do momento que eu faço meu tratamento corretamente e cuido do sono, como você comentou, nós estamos observando um crescente assustador nas doenças mentais, na depressão, na ansiedade, e um dos fatores, Roberto, é hábito de vida. Então, enquanto as pessoas não entenderem a importância de cuidar do sono, de se alimentar, de fazer uma atividade física, vão querer tomar um remédio para dormir, um para acordar, um para rir, um para chorar. Então é muito importante coisa simples. Fazer 20 minutos de uma atividade física, ter um cuidado com a alimentação. E não é uma alimentação de comer nozes da Austrália, não. É ter uma alimentação saudável com arroz, feijão e salada. Que a gente tem aqui. Tem aqui, né? Felice Jacá, que é a psiquiatra que trabalha com psiquiatria nutricional, ela falou que a melhor dieta não é a dieta mediterrânea. A melhor dieta é aquela que contemple os alimentos mais saudáveis da sua região. Olha que coisa linda. Então eu não preciso me preocupar com nós, eu preciso me preocupar com arroz e feijão. Então, que as pessoas cuidem da alimentação, cuidem do sono e façam atividade física. A lição da dieta mediterrânea não são os itens. Exatamente. É o hábito, a rotina, a pessoa se cuidar. A escolha, né? De não ficar só na proteína da carne vermelha, alternar, de priorizar os vegetais, enfim, é uma orientação geral, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu venho de uma região que tem Prudentópolis, tem um feijão preto excelente, tem um mel de excelente qualidade, que pode ser incorporado numa dieta saudável. Então as pessoas precisam ter esses cuidados, tá, Roberta? Muito obrigado, doutor Kleber. Passa muito rápido passou. quando você vem aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por essa missão que você cumpre muito bem, né, de espalhar informação importante para as pessoas sobre um assunto tão complexo que é a saúde mental. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, Roberta. A entrevista com o Dr. Kleber Ferreira, que é psiquiatra e veio hoje ao estúdio do Tereus, fica disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser depois assistir novamente ou compartilhar com alguém, manda mensagem no WhatsApp ou acessa direto o canal, lá na playlist Entrevistas no canal Tereus no Ar no YouTube. Bom fim de semana aos ouvintes, até segunda-feira.